tudo bem com vocês? Eu tô esperando desde fevereiro pra fazer esse vídeo, só que eu fui adiando ele por causa de temas mais urgentes que vinham aparecendo, e aí eu adiei tanto que eu falei, quer saber? Eu vou deixar ele pro Pride Month logo, então a gente tá aqui agora. Hoje eu vou falar sobre o melhor livro que eu já li na vida e que por acaso é LGBTQ+. E há boatos de que ele vai virar uma série da Amazon Prime. E esse livro é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinston. Antes de começar, eu preciso avisar que esse livro ele tem umas cenas bem explícitas e a classificação indicativa dele é 16 anos. Então, se você for menor de 16 anos, eu não estou recomendando esse livro pra você. Não custa nada você esperar fazer 16 pra ler ele, ok? Então, assim, já pode sair do vídeo, porque não vai servir pra você, mas deixa o seu like antes, beleza? Queria aproveitar também pra agradecer os membros do canal a partir do nível Safira: Lazuli, Yatio, Sávio, Ian, Mirazi, João, Felipe, Cauã, Alexandre e Kabinktube. Muito obrigada por serem membros do canal. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios de cada nível, clique em Seja Membro aqui embaixo. Bom, eu ganhei esse livro da editora seguinte no fim do ano passado, mas como eu tava com outras prioridades de livro na época, eu fui adiando. A história é um romance entre o Alex, que é o filho da presidente dos Estados Unidos, e o Henry, que é o segundo na linha de sucessão do trono da Inglaterra. Ou seja, é um mundo parecido com o nosso, mas não 100% igual. Então, eu tava achando que ia ser tipo super um romance adolescente clichê e bobo, e não é nada disso. Primeiro que o livro já deixa bem claro, desde o começo, que não é um livro adolescente. É um livro para jovens adultos com personagens que estão se formando agora na faculdade ou que já se formaram na faculdade e que estão lidando com problemas que jovens adultos lidam. Isso já me cativou de cara, porque eu tô meio cansada de ler livros com personagens mais novos que eu, o que é legal, porque eu quero adotar todo mundo. Mas ao mesmo tempo eu sinto falta de ter uma história com personagens que têm uma idade parecida com a minha e que estejam passando por problemas parecidos com os meus, sabe? O tema do livro pode ser meio clichê, né? Ele começa como aquele clássico Enemies Turned Lovers, mas a evolução da história é completamente única e incrível. A forma como a Casey escreve é extremamente cativante, e eu preciso fazer um elogio aqui também pra tradução do livro pelo Guilherme Miranda, que assim, eu acho que fez toda a diferença ter lido em português e com uma tradução tão impecável. É tão bom que às vezes parece que o livro foi escrito originalmente em português e eu fico me perguntando como era originalmente em inglês, porque tem umas coisas que são tão, tipo, brasileiras ali, do jeito que elas estão escritas, que eu fico pensando que elas vão perder um pouco o impacto quando for ler elas em inglês. Os pensamentos do Alex, que é o protagonista, eles são tão crus e sem filtro, de um jeito que eu nunca tinha visto antes numa história. E o processo de descoberta da bissexualidade dele é muito sincero e eu tenho certeza de que todo mundo que já passou por isso vai se identificar. Um dos meus maiores medos com esse livro é que ele ia ser aquele clássico livro de romance em que os personagens só ficam juntos no final e eles iam ficar o livro inteiro relutando em ficar juntos. E eu quebrei a cara com gosto, porque assim, eles ficam juntos. Já, acho que se não for no primeiro, é no segundo capítulo que acontece. E isso não é um spoiler, tá? Porque tá na sinopse do livro, que é assim que a história começa. Então a história é muito mais sobre o desenvolvimento do relacionamento secreto deles e sobre como o mundo nunca pode descobrir sobre isso por causa das pessoas que eles são, né, e quem eles representam nos respectivos países, e muito menos sobre o como eles ficaram juntos. Além disso, eu acho muito interessante como a relação deles começa como um lance extremamente físico e sexual, e ela vai evoluindo para um lance romântico em que eles não conseguem mais viver um sem o outro. E assim, como eu disse, as cenas são extremamente explícitas e com certeza as melhores que eu já li na minha vida. Porque elas são, tipo, explícitas na medida certa, sabe? Não é nem demais pra parecer que você tá lendo uma fanfic e nem de menos pra parecer que a autora tá tentando esconder alguma coisa. E não é um lance super idealizado, tipo 50 tons de cinza, sabe? Na verdade, tipo, é tão real que você sente como se você estivesse invadindo a privacidade deles e observando uma coisa que você não deveria estar observando, sabe? E falando em espiar a vida deles, gente, eles trocam e-mails no livro. E-mails extremamente apaixonados, com piadas de duplo sentido, com referências históricas, com poemas, com citações de filósofos. E é tão real aquilo que parece que a gente realmente hackeou a caixa de e-mail deles e tá lendo uma coisa que a gente não devia, sabe? E como se já não bastasse ser protagonizada por um casal aquileano, e eu descobri essa palavra recentemente, e é a palavra que a gente tem que usar aqui, porque o Alex é bissexual e não gay, então a gente não pode dizer que eles são um casal gay, porque isso seria apagar a bissexualidade do Alex. O livro é extremamente representativo. Tem personagens canonicamente trans, binários e não binários. Tem diferenciação entre bi e pan.
Tem todo um histórico obscuro sobre os relacionamentos passados do Henry que, infelizmente, são uma realidade para muitos homens gays até hoje. E é representativo em outros sentidos também. O Alex, o protagonista, ele é latino e ele é filho de uma mulher que se tornou presidente dos Estados Unidos. E ele fala bastante sobre as dificuldades de se enfrentar essa carreira política nos Estados Unidos, sendo filho de uma mulher presidente e sendo uma pessoa latina nos Estados Unidos que não tem o histórico de tratar latinos muito bem. A melhor amiga do Alex, que tá super presente na história, ela se chama Nora e ela é uma menina negra, super girl power, que provavelmente é a personagem mais inteligente desse livro e ela é muito incrível e divertida e maravilhosa e ela e a irmã do Alex, que é a Juni, são tipo as minhas personagens favoritas dessa história e eu queria muito ver um livro focado nas duas. Como eu já disse, a família do Alex ela é bem política. E o livro acompanha não só o relacionamento dele com o Henry, mas também a campanha de reeleição da mãe dele, na qual ele tá diretamente envolvido. Como eu disse, o mundo do livro ele é como se fosse uma realidade paralela da nossa, então nem tudo é 100% igual, mas tem umas referências bem claras à eleição do Trump em 2016. E o livro mostra o quanto é difícil essa luta contra a extrema-direita nos Estados Unidos. Nesse sentido, ele tem uma pegada bem parecida com The Politician da Netflix, que inclusive a segunda temporada estreia semana que vem. O livro também é uma grande aula de história, já que o Alex e o Henry são grandes estudiosos da história de ambos os países e eles usam muitas referências nas conversas deles. Mais especificamente, o Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, é muito mencionado na história. Até porque o Alex foi chamado de Alex por causa do Alexander Hamilton. Eu não quero dar spoiler sobre como o livro acaba, mas eu sinto que eu preciso dizer uma coisa aqui. Então se você não quer spoiler nenhum, já deixa o seu like e sai do vídeo, ok? Mas eu acho que é uma coisa que é importante para as pessoas que vão ler esse livro saberem. O livro tem um final feliz. Eu não vou falar qual é esse final feliz, mas eu acho isso uma informação extremamente importante porque a gente tá muito acostumado a ver histórias de casais gays acabarem em tragédia. E justamente por isso eu passei o livro todo angustiada achando que a história dos dois também ia acabar em tragédia, porque isso já tá quase que programado no nosso cérebro pra esperar isso. Então eu acho importante que vocês saibam que tem sim um final feliz, ok? E eu também queria dizer, e agora já não é mais tão spoiler, que assim, por mais que o livro seja focado no Alex, no Henry e no romance deles, a história vai se afastando um pouco desse foco do romance e vai se ampliando para uma grande luta pela diversidade. Na real, o livro ele é uma grande homenagem à luta da comunidade LGBTQ+. Eu chorei bastante no final do livro porque ele é muito importante e ele diz bastante sobre para onde a nossa sociedade está caminhando. Enfim, gente, é isso. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo pra quem quiser comprar e for maior de 16 anos. E vamos torcer pra que a Amazon realmente adapte esse livro pra uma série, porque eu acho que tem tudo pra dar certo. Uma minissérie, vai, uma temporadinha assim. Eu acho que, inclusive, tenho algumas ideias de quem poderiam ser os protagonistas. Tipo, o dublador do Sean de Life is Strange 2 daria um ótimo Alex. Mas enfim, vamos torcer pra eles adaptarem bem se acontecer mesmo, né? Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.